mudando é você, a sua voz, tipo, os próprios amigos, né? Que poderiam ali reconhecer a voz, ficaram desconfiados e aí ele veio a público. Olha, eu não vou me pronunciar através de áudios de WhatsApp, eu vou sempre me pronunciar através de coletivas, né, como estou neste momento. Eu acho que, por exemplo, com relação ao rádio, né, que o rádio ainda... ele consegue ser mais rápido que a internet para informação, mas ele só é mais rápido que a internet hoje por conta da internet. Porque, assim, uma informação por um repórter ou alguma pessoa, que também não precisa ser um repórter necessariamente, olha que interessante. Se eu ver agora um assassinato na minha frente, eu posso ligar para uma rádio e passar a informação ao vivo. No mesmo momento, o cara da internet, ele vai... um texto, por exemplo, ele vai escrever, subir. O rádio ele é mais rápido por causa disso. E ficou ainda melhor por conta da internet, porque não ficou limitado às ondas do rádio, né? Não ficou limitado ao aparelho do rádio. O rádio hoje, você ouve rádio de qualquer lugar do mundo, através do seu celular por aplicativos. De qualquer lugar do Brasil, né? Eu que trabalho com isso sei o que eu recebo de mensagem de pessoas que estão me escutando em todos os lugares do mundo, em todos os cantos do país, e isso é muito interessante. Então, essa é a vantagem da internet. E isso foi sendo, né? O acesso das pessoas à informação ficou muito mais amplo. E isso, de alguma forma, embaralhou tudo. Se perderam nessa... rajada de informação diária, por minuto, por segundo que elas recebem, e aí essa falta de tempo da checagem, né, de você, ali em tal lugar, ali no WhatsApp, não, mas falaram que foi a Folha que falou, mas a pessoa não vai lá ver, né, como eu costumo fazer, né, até citei aqui outro dia, o Léo me manda link de manhã, eu falo, isso é fake news, e aí eu vou lá, procuro, vejo onde já saiu, porque a gente tá no nível de absurdo que tudo parece fake news, e olha, até hoje nada que o Léo me mandou é fake news. Que pena, antes fosse. Enfim, é um pouco o que eu tenho de ideia desse ponto da internet, os dois lados, né? A enxurrada de informações, bom, e a mesma coisa ruim também. Como que as mídias sociais, cara, foram exploradas para disseminar inverdades, né? É como aquele antigo provérbio árabe, a magia se voltou contra o feiticeiro. A mídia social foi a ferramenta mais eficaz usada pelo Trump e seu grupo de direita, né? De pessoas que não podiam aceitar um presidente negro na Casa Branca e estavam preocupados com a possibilidade de os imigrantes substituí-los. Eles usaram essas, né? Mesmo que indiretamente, esse tipo de discurso para inflamar os egos das pessoas, dos americanos que, né, cairiam num discurso desse. Apesar dos americanos serem descendentes de colonos imigrantes, né? Inclusive criminosos da Europa, quando os Estados Unidos se formou. Eles utilizam isso para promover seu programa intelectual e incentivar sentimentos antiliberais, né? Todo esse modo, né, de comunicação que a extrema-direita possui foi arquitetada por um cara chamado Steve Bannon, que já mencionamos aqui, né? Esse cara foi um executivo de mídia americano, estrategista político, ex-banqueiro de investimentos e o ex-presidente executivo de uma rede de mídia chamada Breitbart News. Ele atuou como estrategista-chefe da Casa Branca na administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante os primeiros 7 meses de mandato do Trump, depois de ter trabalhado na campanha de eleição dele, né? Ele atua no conselho da Cambridge Analytica, que é aquela empresa de análise de dados envolvida no escândalo do Facebook, né? Que é aquele filme, de novo, o documentário The Great Hack mostra pra gente, né? O Bannon foi oficial da Marinha dos Estados Unidos por 7 anos, no final dos anos 70 e início dos anos 80. E depois do serviço militar, ele trabalhou no Goldman Sachs, o banco, como banqueiro de investimentos e saiu de lá como vice-presidente, ou seja, ele ganhou muito dinheiro. Na década de 90, ele se tornou produtor executivo em Hollywood e produziu 18 filmes entre 1991 e 2016. Em 2007, ele cofundou esse Breitbart News, uma plataforma de extrema-direita que ele descreveu em 2016 como uma plataforma para a direita alternativa. Em agosto de 2016, o Bannon foi nomeado diretor executivo da candidatura presidencial de Trump. Depois da vitória do Trump, ele foi nomeado estrategista-chefe do seu governo e deixou essa posição em 2017, para voltar para essa Breitbart News. Em janeiro de 2018, o Bannon foi negado por Trump em comentários críticos relatados no livro Fogo e Fúria, do Michael Wolff, inclusive uma excelente leitura, e ele foi meio que obrigado assim, a deixar essa Breitbart News, porque estava muito na cara que já estava caindo fogo para cima dele, né? Depois de deixar a Casa Branca, o Bannon se opôs ao establishment do Partido Republicano e apoiou candidatos insurgentes, né, bem pro lado do Trump nas primárias. Bannon declarou sua intenção de se tornar a infraestrutura
global desse movimento populista, ser meio que o esteio, para fazer isso funcionar em outros países, né? E, consequentemente, ele apoiou muitos movimentos políticos conservadores e populistas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Tendo como um dos seus maiores fãs o Eduardo Bolsonaro, né, que já foi se reunir várias vezes com o Bannon lá nos Estados Unidos e que inclusive nessa semana se envolveu numa polêmica em, né, quase que imitar Donald Trump e falar do vírus chinês, né, colocar a culpa na China por conta do corona, e o Bannon que, né, todo esse movimento, né, da alt-right que ele faz parte, na verdade é um grande pano de fundo para se disseminar e proliferar a supremacia branca, né? Tudo isso, né, um grande pano de fundo, né, para se colocar na política, né, se misturar com política, algo tão repugnante, né, como um pensamento supremacista, né? Hoje em dia ele está no Vaticano, nas redondezas, na Itália, numa verdadeira cruzada contra o Papa Francisco e apoiando arcebispos ultraconservadores na tentativa de transformar a Igreja Católica em um novo vetor político, né, como a Igreja Evangélica Neopentecostal é no Brasil, né? Steve Bannon, the guy who helped put Trump in the White House, now has his sights set on the Vatican. Why would they Will think, this guy just stop? Because it's true. Because that's what you're doing. You're trying to bring change to this institution. This institution needs change. This institution is in decline. I think people will say that. So this is just the beginning. Oh, this is very beginning. Very beginning. This is going to take years. O campo desses políticos da extrema-direita, ele não busca a objetividade e a integridade nas suas campanhas, né? Mas seus posts de rede social foram imediatamente recebidos pelos eleitores brancos como fatos incontestáveis. Esse é o problema, né, com as ferramentas da mídia social. Elas oferecem essa maneira rápida de transmitir informação e opinião unilateral sem a opção ou a capacidade de verificar a autenticidade dessas informações ou de apresentar uma opinião oposta por uma questão de equilíbrio, né? E, por outro lado, a mídia tradicional é uma plataforma que busca a apresentação de opinião oposta e informações objetivas totalmente detalhadas, né? Sempre, né, o jornalismo verdadeiro traz um embasamento, uma fonte, uma discussão sobre aquele assunto que está sendo pautado, né? E não é surpresa que a extrema-direita tenha achado a mídia social muito mais útil e propícia à sua mensagem do que a mídia tradicional, né? É o sem filtros mesmo, né? Totalmente. Escrevi o que eu bem entendo, transformei, dei uma maquiada para parecer que é uma informação, né? E é o tal do anticientificismo que a gente tem falado muito e que é esse o momento, talvez, né, daquela coisa do lado bom das pandemias, né? Talvez a pandemia derrube a máscara desses políticos do anticientificismo. Agora é o momento de se agarrar na ciência, se agarrar em dados, se agarrar em pesquisa, né? Aliás, provavelmente tomara, né, que venha essa cura, um tratamento do corona, vão vir da onde? Das universidades, né? Vão vir de estudos da onde o nosso ministro da Educação fala em plantações de maconha, né? Daí que vão surgir soluções, daí que surgem estudos para que a gente possa amenizar situações. Então, assim, se existe um lado bom disso tudo, talvez seja que chegou a hora de mostrar para a sociedade que não adianta. Nós precisamos eleger pessoas capacitadas, que se apeguem, né, que tenham bases firmes, não achismos, né? Não pensamentos de porque eu pensei nisso, porque para mim é melhor dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Esse é o momento da máscara dessas pessoas caírem da sociedade pensar, meu Deus, eu não posso ter um presidente como um Bolsonaro no momento em que um corona está aí matando muitas pessoas na Itália, e logo isso deve acontecer no país, que já tem muitas mortes confirmadas, mas não chega ainda no nível italiano, enquanto o presidente trata isso como uma gripezinha para ele, né? No individual, uma gripezinha não vai me derrubar depois de uma facada. E a Itália empilhando corpos, presidente Bolsonaro, um chefe de Estado, né? Falar um negócio desses e as pessoas colocaram ele lá e ele está agindo dessa forma, como prometido, né? Como um sem noção. Exatamente, como prometido, e é sempre importante deixar isso claro, né? Um outro efeito negativo do uso excessivo, né, dessas plataformas da mídia social para transmitir informação e opinião é o fenômeno bolha, né? Quando esses usuários com visões políticas correspondentes trocam informações e opiniões unilaterais que atendem às suas próprias convicções.
só para reforçar ainda mais, né? Mesmo que sejam baseados em informação falsa. Então tem aquele ego, né? Aquele negócio que cresce aí, um grande informante de um determinado nicho de pensamento, seja de direita, de esquerda, de centro, de nada disso. Criam-se nichos na internet, né? E no jornalismo das mídias digitais de pessoas que não necessariamente se aprofundam nos temas antes de emitir as suas opiniões e emitir, né, o que elas pensam sobre determinado assunto, ou críticas sem fundamentos em relação a determinadas pessoas, como aconteceu com o Drauzio Varela, que a gente falou aqui em diversos episódios, né? Foi vítima de um ataque infundado por essa extrema-direita, né? Que ele estaria passando informações falsas do corona, sendo que é um vídeo antigo dele. Fica em casa, faça como a vovó ensinava, repouso e canja de galinha. Quando é que você deve ir para o hospital, se você começar a sentir falta de ar? Aí sim. Então, enfrentando essa enorme quantidade de informação errada, o que as organizações da mídia fazem, né? A mídia convencional deve usar intensamente as ferramentas da própria mídia social para defender a verdade, apresentar as informações corretas e equilibrar essas opiniões. E assim, vem fazendo, né? Todas elas já entraram nos meios sociais, a Folha entrou no Twitter, etc., Instagram, e todas vêm fazendo isso. E é importante que os canais de mídia façam uma introspecção para entender o que eles estão apresentando atualmente às gerações mais jovens, né? E como isso não desafia adequadamente esses discursos odiosos. Tipo, a maioria dos programas de mídia online segue a ideia de que os jovens querem algo divertido e rápido. E os jornais talvez não tenham se adaptado rápido o suficiente para informar, de certa forma, uma população que demanda um outro tipo de mídia, né? Não necessariamente a escrita. Se seguir essa lógica no conteúdo que produzirem, apenas incentivariam também, né, a superficialidade do conhecimento dos jovens que já assistem mais ao YouTube e usam o Instagram do que qualquer outra coisa, né? E quem diz que nossos jovens não assistiriam a produções detalhadas e sérias se elas fossem bem feitas, visualmente atraentes e rápidas? Produção que não é tão difícil de se imaginar, né? Os documentários do Netflix estão seguindo essa pegada, estão sendo extremamente... são produtos do jornalismo, né? Você fica feliz de assistir um documentário e fala, pô, quanto estudo por trás disso, quanta coisa boa e quanta informação rápida, acessível, gostoso de assistir, né? Além disso, as nossas causas e realidades dilaceradas precisam ser apresentadas continuamente para os nossos jovens, para que eles aprendam com o que aconteceu no passado e se preparar para o futuro, né? A gente precisa manter esses nossos jovens constantemente informados sobre as tragédias na Síria, na Palestina, sabe? As histórias dos miseráveis de refugiados que estão... Milhares, milhões de refugiados de todo mundo em regiões como a Venezuela, sabe? A crise humanitária que aquele país vive nas fronteiras. Na Síria, com aquela guerra civil absurda que não termina nunca. E a Turquia ainda invade, enfim. São coisas que a gente deixa de lado. Eu acho que a mídia brasileira, especificamente, assim, peca um pouco, porque o Brasil, né? O Brasil é muita notícia já, mas, de certa forma, eu acho que a gente podia se apegar mais também a absurdos que acontecem para ter esse intuito de deixar uma pessoa com uma cabeça um pouco expandida em relação aos acontecimentos globais, né? Sobre o que acontece no mundo. Porque hoje em dia a gente não é um país mais só, né? Ninguém mais. E o coronavírus mostrou isso. A gente é o mundo, é a Terra. Tá muito rápido tudo, tá tudo muito conectado. Falando agora, então, de coisas que estão acontecendo, né, nessa crise, a gente tem que falar dos pacotes de ajuda econômicos, né? Bancos, empresas de setores impactados pela crise, como a aviação, por exemplo, vão receber ajuda do governo, vão receber dinheiro público. E esses pacotes representam dinheiro que o Estado está oferecendo para empresas a taxas baixíssimas ou por compra de ativo podre, que é basicamente dar dinheiro para a empresa na prática, né? Porque você vende um negócio que é inútil. Ou isenção tributária, mais, né? E o Eduardo Moreira fez um vídeo bem legal que chama Importante e Urgente, né? Ele é o economista que possivelmente trabalharia com o Ciro, se o Ciro fosse eleito, enfim, são muito próximos da visão ideológica e econômica. Ele diz que as empresas que recebem ajuda de dinheiro público nessa crise só deveriam receber se cumprissem certas condições, como uma sugestão para os prefeitos, governadores e até pelo executivo que não vai ouvi-lo, né? Que seriam não demitir nem diminuir salário de nenhum funcionário, se for banco ou corretora, zerar todas as posições de tesouraria para que eles não especulem com dinheiro público, né? Não ganhem dinheiro com a especulação financeira, uma obrigatoriedade de qualquer lucro da empresa voltar para o Estado, né? Por um tempo determinado, até pagar essa ajuda do Estado,
Porque o Estado não pode ser um banco dessas grandes empresas, né? Quantas empresas médias e pequenas vão quebrar nesse corona, né? Tipo,